Bem-vindos ao Café com os Fês. Que tá ali coando o nosso café. Eu pedi pra ele coar na pia, porque às vezes derruba um monte de água e faz uma sujeiraça aqui. E Fernando... Vocês já sabem que eu não gosto. Fernando, mestre nisso. E hoje, no vídeo passado, a gente falou sobre autenticidade, né? E eu falei pra vocês que, que a autenticidade tem sido, o conceito de autenticidade, sei lá, a real autenticidade está sendo muito distorcida. E tem um outro termo que a gente ouve bastante nas redes sociais e aí dentro do consultório também, que é autoestima. E autoestima, gente, não é nada daquilo que a galera acha que é. Quer dizer, se a gente pega o significado de autoestima, o que a gente vai falar? A estima por mim mesmo. Autoestima, o quanto eu me estimo, certo? E o quanto eu me estimo, de forma alguma, em hipótese alguma, tem a ver com o quanto o outro me estima, ou como o outro me estima. O como eu me estimo não depende de como o outro me estima, ou seja, o quanto eu gosto de mim, de verdade, de tudo, não está relacionado ao quanto o outro gosta de mim. E aí é por isso que eu gosto de trazer um outro termo chamado autoconfiança. Mas nem quero entrar nisso ainda. Então, o que a autoestima, porque senão ao invés da gente falar sobre autoestima, a gente vai direcionar para autoconfiança. A gente pode trazer o contraponto da autoconfiança aqui, porém, autoestima não é... Autoestima não tem a ver com você se achar bonito ou bonita. Tem a ver com o quanto você se sente possível. Como assim, Fê? Não entendi nada. Para eu ser possível, eu preciso gostar de tudo que eu sou, de tudo que eu contenho. E eu não tô falando que isso é fácil. Acho que isso é um trabalho de uma vida inteira na terapia. O Fê tem muito mais autoestima do que eu, tá? Autoestima não é assim, hoje eu me senti bonita, hoje eu me olhei no espelho e me senti bonita, hoje eu fui na academia, malhei e me senti bonita. Não tem a ver com isso. Isso não deveria interferir na nossa autoestima real. Tô falando de autoestima real, né? Só que quando a gente escuta as pessoas falarem sobre autoestima no consultório e nas aulas, não sei que o Fê tá me olhando com uma cara aqui, a gente escuta isso. Nossa, ontem o meu chefe me elogiou, minha autoestima foi lá em cima. Hoje eu pus uma roupa, me senti bonita. Nossa, minha autoestima tá maravilhosa. Gente, a autoestima real, ela é interna. Ela não depende do quanto você se sente bonita no espelho, de você fazer um projeto bem feito, ou de você se sentir que você tá com uma baixa autoestima porque o seu chefe te criticou. Ela não é impactada com tanta volatilidade a partir do que vem do externo. Isso é autoconfiança, que o Fê estava falando, tá? A autoestima, ela é construída de dentro para fora e ela começou a ser moldada, adivinha onde? Na nossa infância. Então, se lá na nossa infância a gente recebeu estímulos externos sobre o nosso valor, né? Do quanto nós somos bons por sermos quem somos, ou nós somos bons por fazermos o que fazemos, isso vai construindo a nossa noção de autoestima. Então, Fê, talvez esteja um pouco confuso. Não, tá maravilhoso, é por isso que eu tô assim. Eu não tô entendendo porque tá me olhando com essa cara. Vou explicar. Quando eu tenho uma boa autoestima, ou seja, quando desde pequeno foi sendo construída dentro de mim essa autoestima, que é uma boa autoestima, quando eu falho, quando eu erro, isso é o ser possível, né? Quando eu digo algo que desagrada, isso não abala quem eu sou. Então, eu já falei isso em algum vídeo, acho que talvez no Instagram, que eu posso ter um dia de merda. Ou seja, eu posso acordar e não me sentir bonita no espelho, eu posso ir pro trabalho e entregar um projeto que recebe críticas,
eu posso dar uma bronca no meu filho que eu não gostaria de ter dado, e ainda assim eu gosto de quem eu sou. E ainda assim, no fim do dia, isso não altera a estima que eu tenho por mim. Agora, quando a estima que eu tenho por mim, ela é volátil, ela tá sempre frágil, no sentido de, nossa, eu recebi uma crítica do Fê. Isso abala o quanto eu me estimo. Ah, eu errei com meu filho, e isso abala o quanto eu me estimo. E eu começo a me criticar por conta desses erros, dessas fragilidades. Isso significa que eu tenho uma autoestima baixa, que eu tenho uma autoestima frágil. Tá, Fê, então você tá dizendo que isso é construído desde o passado, a partir de como a gente foi se percebendo nas relações, primeiro com os nossos pais, com os cuidadores, com os professores, com os amigos e aí com os parceiros e tal. E como é que eu faço pra mudar? Só eu falei hoje, né? Terapia. Terapia! É o que eu fiquei olhando, porque assim, o último episódio você já me terapeutizou, porque foi entrando em outros espaços. E aqui, pra mim, pra muitos ali, com certeza, valeu uma terapia já, mas pra mim foi uma aula sobre autoestima. Muito caralho. Porque dentro de onde eu entendia como autoestima e também faz parte, você trouxe diversos complementos, é a diferença com a autoconfiança. Autoconfiança, eu vou ganhando confiança conforme o outro vai validando ou não. O que eu faço? Porque a autoconfiança, ela é construída a partir da minha capacidade de fazer, do quanto eu me sinto capaz. E aí eu vou fazendo, vou me sentindo capaz e isso vai sendo validado pelo externo. Então sim, se o meu chefe me critica, isso pode abalar a minha autoconfiança, mas não necessariamente a minha autoestima, tá? Se, por exemplo, se eu critico o Fê, por exemplo, né? Se eu reclamo de alguma coisa, isso pode afetar a autoconfiança nele na relação, mas não a estima que ele tem por si. Porque, por isso que eu falei de ser possível, né? Porque a autoestima, ela inclui os erros, as falhas, as dificuldades, né? Eu não sinto que porque eu errei, então eu sou uma pessoa ruim. Só que isso depende de como foi linkado a partir do nosso desenvolvimento. Então, a autoestima real, ela não depende dos elogios. Ela depende de uma construção interna, de como eu me sinto por ser eu, e não por fazer o que eu faço. E do último episódio que nós falamos de autenticidade, é muito mais fácil você ser autêntico se você tem uma boa autoestima, porque aí você banca, você mantém. Agora, se a autoestima, a estima sobre si... Se eu tenho uma baixa autoestima, é mais difícil bancar a autenticidade, porque eu tô fragilizado dentro da minha percepção do meu próprio valor, né? Então, como que eu vou bancar ser autêntico se qualquer crítica, se qualquer falha, eu tenho a minha autoestima abalada por ser uma baixa autoestima ou por ser uma autoestima frágil? Então, o Fê tem razão, né? Bancar a autenticidade é muito mais fácil se eu tenho uma boa autoestima. E após essa sessão maravilhosa de terapia, quais reflexões vieram aí para você? Você tem uma boa autoestima, você tem uma média autoestima ou uma baixa autoestima? E sim, autoestima é um substantivo, é assim que a gente fala, é um termo próprio. Então nós podemos colocar alta, média e baixa autoestima. Então, mas é porque o alto da autoestima é com U, né? De alto, de eu, né? E o alto que o Fê tá falando é com L, de alta, média e baixa. Então eu posso ter uma alta autoestima, uma média autoestima, uma baixa autoestima. Eu não tenho uma baixa estima, apesar de que uma baixa autoestima é uma baixa estima, né, de si. Enfim. Nossa senhora, a gente foi viajando aqui, porém a gente achou importante trazer esse tema, é um tema que eu trabalho muito no consultório, tá? Percebi? Porque é muito comum a gente escutar isso das pessoas no dia a dia, né? E a gente falou aqui de autoestima, de autoconfiança e tem a autoimagem. E tem muita gente que acha que a autoimagem tem a ver
Autoimagem externa, tá? Como eu me olho no espelho, porque a nossa percepção de autoimagem interna tem a ver realmente com autoestima. Mas essa percepção de, hoje fui no espelho, tô me sentindo super bem, minha autoestima tá lá em cima. Não. Você tá de bem com a sua autoimagem. Você gosta daquilo que você vê. A Brené Brown fala muito sobre isso, como é importante a gente dar o nome certo para as coisas, tanto para as coisas de fora quanto para as coisas de dentro, tá? Porque quando a gente dá o nome correto para as coisas, o nome adequado, a gente tem mais capacidade de lidar com aquilo que a gente está experimentando. Quando a gente dá um nome que não é o nome adequado, o nome correto, aí a gente está mandando informações distorcidas ou com ruídos, né, para o nosso sistema, e a gente tem mais dificuldade de lidar com aquilo. Então, vamos lá. Autoestima construída de dentro para fora, autoconfiança construída a partir do que a gente faz e também da validação externa. E autoimagem, o quanto eu tô de bem ou de mal com aquilo que eu enxergo fora. Eu vou fazer comentário nesse vídeo e depois não vem falar, não, você não vale, vale. O Fê às vezes faz comentário nos nossos vídeos, eu acho engraçado. Então, como é que tá a sua autoestima? Como que você percebe a sua autoconfiança e a sua autoimagem? Tá de bem, tá de mal? Conta aqui pra gente. Até o próximo Café com os Fês.